Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Eu gostaria de dizer a você que se você chegou até esse vídeo, é porque você já viu toda a série sobre o mês da Bíblia de 2019. A reflexão sobre a primeira carta do apóstolo São João. Se você não viu, o link está aí na descrição. Eu aconselho você a retornar e ver todos os vídeos para que você possa compreender o conteúdo desta carta maravilhosa que, tenho certeza, meus irmãos, alimentou de maneira extraordinária a minha fé. Eu não quero trazer para vocês neste canal algo que seja teórico, algo que fique apenas no intelecto, mas algo que caia ao nosso coração. Porque saber, intelectualmente é bom, mas quando aquilo que nós conhecemos cai ao nosso coração, nós conseguimos viver de maneira mais extraordinária a vontade de Deus para a nossa vida. E o objetivo maior destes estudos sobre a primeira carta de São João não é fazer simplesmente uma propaganda da carta, como se faz a propaganda de qualquer outro objeto, mas é fazer uma propaganda, ou seja, fazer um anúncio de um texto que produz vida em nossos corações. Hoje nós estaremos fazendo o último vídeo concluindo a carta, E por incrível que pareça, o evangelista São João, nessa sua primeira carta, ele traz para nós um resumo. Ele não conclui a carta fechando, como é de praxe, todos os autores sagrados, que, concluindo a carta, escreve ali uma despedida, de maneira direta a quem ele escreveu aquela carta, a quem ele escreveu esse texto. João, pelo contrário, ele vem fazer um resumo de toda a primeira carta de São João para, vamos dizer que como dando o último toque, como se dissesse, eu vou deixar aqui o último despertar para vocês. São João, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ou seja, nós vimos nos vídeos anteriores que João disse que aquele que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Então, se ele diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, como é que ele pode afirmar que nós sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca? Ou seja, e aqui ele não está falando de Jesus, ele está falando dos crentes, aqueles... Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ou seja, João está querendo dizer que não pecar aqui, na linguagem de João, na teologia joanina, significa dizer não viver na cumplicidade do pecado, não viver tendo o pecado como o seu animal de estimação, ou até mesmo tendo o seu pecado como regra básica de vida. Pessoas que vivem deliberadamente no pecado, que sente prazer nisso e quer viver desta maneira para o resto de sua vida. E quando você vai orientar, essa pessoa diz logo que não quer, que isso é bobagem, que isso é coisa de idiota, isso é coisa de trouxa. Então João não está falando de uma impecabilidade daqueles que nasceram de Deus, mas de uma rejeição, de um ódio, de uma separação da vida de pecado. Ele diz assim: o gerado por Deus o guarda. Jesus, Jesus é o gerado por Deus, desde toda a eternidade e na eternidade. O Pai gera o Filho, O gerado por Deus o guarda.
e o maligno não o pode atingir. Meus irmãos, Jesus, quando orava no capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus orou dizendo assim a respeito dos apóstolos e de nós que iríamos crer na pregação apostólica. Ele disse: Pai, não o peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Ou seja, Jesus é quem é o nosso defensor, Jesus é quem é o nosso adversário. Na primeira carta de São João, nós também podemos ver nos vídeos anteriores que João disse assim: Filhinhos, eu vos escrevo isto para que não pequeis, mas se pecardes, lembrai-vos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é quem nos liberta, nos separa, é quem nos guarda do maligno. Jesus conclui o ensinamento quando os apóstolos disseram: Senhor, os discípulos de João Batista aprenderam a orar. João Batista os ensinou. Os discípulos dos fariseus, os discípulos de todos os grandes homens lá, e eu aqui não estou dizendo que os fariseus são grandes homens, mas, por exemplo, aqueles que eram mestres, ensinavam os seus discípulos a orar. E Jesus foi indagado pelos apóstolos e foi feito esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus ensina os discípulos a orar dizendo: quando fordes orar, dizei Pai Nosso. E lá no finalzinho da oração, ele diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, esse mal ali não é simplesmente o mal físico, o mal temporal, mas é o mal por excelência, ou seja, o maligno, Satanás. Livrai-nos do mal. Então é Jesus que nos guarda, é Jesus que nos protege. No versículo 20 ele diz assim: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Ou seja, para conhecermos o verdadeiro Deus. Voltando lá em João capítulo 17, Evangelho de São João, no versículo 3, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, orando, ele diz ao Pai: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Quando Jesus estava orando ao Pai, quando Jesus estava falando com o Pai, Jesus estava dizendo que: Pai, dê a eles a vida eterna. E a vida eterna é esta: conhecer o único Deus verdadeiro, que é Deus Pai, e Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Então, meus irmãos, quando Jesus fala de conhecer o verdadeiro é Deus Pai. Mas o Filho também é o verdadeiro. Por isso o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, verdadeiramente Jesus é Deus. Conhecer o único Deus. Aí ele diz: e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus diz: conhecer o verdadeiro é Deus. João capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Por isso João diz: e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ou seja, a Trindade é o Deus verdadeiro. E fora disto, fora da Trindade, é simplesmente ídolo. Fora da Trindade é nada mais, nada menos que idolatria. Veja, meus irmãos, que João conclui o último versículo dessa epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, João nunca falou nos seus textos
nos seus escritos sobre a idolatria. E aqui, essa idolatria é no sentido metafórico, né? Não é no sentido mesmo de que existia o ídolo, uma imagem, uma escultura, não sei, um deus pagão no meio da comunidade joanina. João quando diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele está falando aqui da gnose, principalmente da gnose, porque esta carta foi indirecionada à igreja, né? Foi enviada à igreja exatamente para isso, para precaver os crentes dos anticristos, ou seja, aqueles que pregavam um Deus que não era o Deus verdadeiro. E como eu dizia, necessariamente não era uma imagem que estava sendo ali combatida, mas uma gnose, um pensamento, uma ideia de um Deus que não era o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo e muito menos Jesus Cristo. Era um ídolo. E esse ídolo ele estava no coração dos gnósticos. Aqueles que negavam que Jesus veio na carne. Aqueles que negavam que Jesus é o verdadeiro. Por isso João enfatiza. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Fora de Jesus é idolatria. E necessariamente, meus irmãos, não é imagem. Eu gostaria que você pudesse acessar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, 2 vídeos que eu coloco falando sobre a questão da idolatria. Um é Dulia, culto de adoração a Deus. E o outro vídeo é Deus tem amnésia? Esses 2 vídeos que estão aí na descrição, eles falam exatamente sobre a questão da idolatria, que vai além das imagens, que vai muito além de ter uma imagem em casa, como eu tenho esta imagem aqui, do Sagrado Coração de Jesus, ou de ter dentro do templo alguma imagem. Então vai além disso, é uma idolatria, principalmente aqui, gnóstica, do ego inflado, de achar que pelo conhecimento, né, se adquiria a salvação. E por isso se rejeitava Jesus Cristo vindo na carne, se rejeitava o batismo, se rejeitava a necessidade de um nascer de novo, se rejeitava a pessoa de Cristo pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, nos redimindo. E por isso João combate, dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus amados irmãos, aqui eu concluo, eu faço a conclusão desta reflexão sobre a primeira carta de São João no mês da Bíblia, 2019, mas quero dizer para você, volta a ver os vídeos que está aqui na descrição, a playlist sobre o mês da Bíblia de 2019 e esses 2 que eu acabei de falar aí no vídeo. Eu gostaria que você pudesse compreender que esse canal aqui vai além de somente falar, trazer conhecimento. Esse canal aqui tem o objetivo de implantar, de introduzir em você uma espiritualidade católica que crê no Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, Deus verdadeiro, que deu, que dá a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria concluir com a oração a respeito deste texto. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, na pessoa do Teu Filho Jesus e por meio do Santo Espírito, eu quero Te agradecer. Quero Te agradecer por estes vídeos, refletindo esta primeira carta de São João, que traz para nós, Senhor, e enfatiza dentro da nossa alma a Tua vinda na carne. Enfatiza para nós o Teu sacrifício redentor. Coloca em nossos corações a certeza de que nós somos filhos de Deus e filhos da luz. Que coloca dentro do nosso coração a certeza de que o maligno não pode nos tocar.
porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guardado. Quero te colocar, Senhor Jesus, todos os meus pensamentos que foram contrários à tua santa palavra e contrário ao teus ensinamentos, para que tu possas destruí-los e trazer à tona, Senhor, os pensamentos que estejam de comum acordo com a Santa Mãe Igreja, com a tua santa palavra, com a tradição apostólica transmitida de viva voz na igreja e também com o magistério da tua amada igreja. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esses dias refletindo essa primeira carta de São João e compreendendo que tu és o Deus verdadeiro e que fora de ti não há outro. Por isso, eu te louvo, te exalto, te adoro e te peço para todos os irmãos que viram, que verão esses vídeos, que possam ser cheios da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Amém. Deus abençoe você, fica na paz e obrigado por ter estado comigo até aqui. E volto a dizer, se você não viu os outros vídeos, vai lá na playlist e acompanha. O Senhor nos ensinou muito durante esse mês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.